Bom dia a todos, estamos aqui hoje nessa live bem especial, como todo mundo já foi comentado nas redes sociais. Hoje a gente fala sobre a campanha de enfrentamento ao abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. Em nossa live teremos a participação de vários profissionais que estão atuando para que seja banido ou até mesmo amenizado essas violências que são realizadas em todo o Brasil, como todo mundo tem conhecimento. Hoje nós iremos falar com esses profissionais, eles vão explicar e também vão nos mostrar alguns paliativos que podemos fazer e também a parte aí da denúncia, como pode ser feita essa denúncia, quais números nós podemos usar e como podemos observar essa parte aí da violência e também combater isso aí. Não podemos ser omissos, não podemos aceitar que em pleno o ano de 2020, em pleno século XXI, possamos ainda aceitar que aconteça esse tipo de coisa que hoje assola muitos jovens e adolescentes. É uma coisa hoje quase que comum, que não era para ser. Hoje a gente fala com a doutora Ana Cláudia, ela que é advogada do CREAS aqui da cidade de Gurien. Ela vai falar um pouco, certo, sobre essas violências, sobre essa exploração, quais direitos e quais deveres que cada pai de família tem para prevenir ou até mesmo amenizar essas violências, que muitas vezes são identificadas por pai ou por mãe ou responsáveis, mas o pessoal se omite a procurar ajuda, e não pode ser assim. Vamos falar agora com a doutora Ana Cláudia, ela vai esclarecer muita coisa que possa ser feita para esse enfrentamento. Bom dia, doutora. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento, Então, o dia 18 de maio, ele é marcado como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, O dia 18 de maio foi ontem, mas todo mês de maio ele é reservado para que essa campanha seja realizada e seja difundida na sociedade, sobre essa problemática, que, como foi dito por Mailton, infelizmente é algo que ainda assola muitas crianças e adolescentes. Então, assim, nós precisamos tirar um momento para conscientizar a sociedade de que isso não deve acontecer, e se acontecer, via denunciar, porque nós sabemos que crianças são pessoas em pleno desenvolvimento, tanto físico como psíquico, E isso causa danos irreversíveis até, para as pessoas, para eles que são vítimas, desse tipo de violência. Então, assim, antes de tudo, é bom esclarecer o porquê do dia 18 de maio, Porque muita gente não sabe o porquê do dia 18 de maio, acha que foi uma data aleatória que escolheram e pronto, mas não é. No dia 18 de maio do ano de 1973, no estado de do Espírito Santo, uma menina de apenas 8 anos de idade, ela foi sequestrada e violentada sexualmente por jovens de classe média que residiam na mesma localização em que ela. Então eles sequestraram essa menina, violentaram, e o corpo dela foi encontrado apenas 6 dias depois, carbonizado e com sinais de violência sexual. Então, como eu já falei, os agressores dela nunca foram punidos, e com isso veio a instituição da lei 9.970 do ano de 2000, definindo esse dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate, que é o dia em que todo mundo toda a sociedade, todos os profissionais param para fazer esse trabalho de conscientização. E esse caso dessa menina, ele ficou conhecido como caso Araceli, que era o nome da menina, que foi vítima. E tem a questão do abuso e da exploração sexual, que são situações distintas, que outros profissionais irão abordar sobre isso, mas todas as duas condutas são consideradas crimes, tipificadas no Código Penal, no artigo 217A e no artigo 218 do Código Penal.
Então, é importante falar isso também, que a pessoa que venha a cometer, né, esse tipo de violência contra uma criança ou um adolescente, ele estará cometendo crime e será responsabilizado na forma da lei penal. E também toda a sociedade tem esse dever de proteção, né? A Constituição Federal, no seu artigo 227, preconiza, né, institui que é dever da sociedade, da família e do Estado, né, proteger as crianças e adolescentes de qualquer violência, ameaça, negligência, né? E também diz quais são os direitos, né, que essas crianças e adolescentes têm garantidos, que é o direito à vida, à educação, à saúde. Então, é dever de todos nós, né, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, protegermos essas crianças e adolescentes e denunciarmos, ou que essa denúncia também chegue até nós, para que nós possamos tomar as medidas, né, cabíveis e protetivas, para que essa situação de violência não gere tantos danos assim para essa criança e para esse adolescente, né? E da mesma forma que no artigo 227 da Constituição Federal dispõe sobre os direitos e as obrigações, né, da sociedade, da família e do Estado para com essas crianças e adolescentes, da mesma forma está previsto no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ou seja, é um mês para que todos nós possamos nos unir, né? Não só enquanto profissionais, mas também enquanto sociedade, né? Porque as crianças de hoje, os adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã. Então, nós temos que garantir esse desenvolvimento saudável, né, e pleno dessas crianças e adolescentes, né? Mas tem algum número que possa ser ligado para ser feita essa denúncia? Né? Procura quem? Sim, inclusive será objeto de abordagem por outras profissionais que elas irão falar melhor sobre essa questão da denúncia e como fazer, né? Mas, de antemão, para responder sua pergunta, nós temos o DISC 123 e o DISC 100, né? E na cidade de Gurien nós temos o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável de imediato, né, para proteção dessa criança e desse adolescente, seja vítima de qualquer tipo de violência, né? Doutora, recentemente, eu não me recordo a data, mas foi feito alguns esclarecimentos em alguns pontos aqui de nossa cidade e também em algumas secretarias pela senhora, né? A senhora visitou em alguns lugares para dar uma palestra, né? Quais foram esses lugares? A senhora recorda? Foi o ano passado, né? Enquanto nós não estávamos, né, sofrendo com essa pandemia, e nós nem imaginávamos também que isso iria acontecer. O ano passado nós visitamos escolas municipais, né, do município de Gurien, em que nós fizemos todo esse trabalho de conscientização, tanto dos professores, como também com as crianças. No caso, a psicóloga fez esse trabalho de informar, né, quais são as partes do corpo da criança, dizer quais partes podem ser tocadas, quais partes não, o que pode ser considerado um carinho normal, saudável e o que não pode ser considerado e o que deve ser contado para a mãe e para o pai. Então foi realizada essa campanha o ano passado, mas infelizmente diante de tudo que nós estamos vivendo, né, nesse momento de pandemia, a nossa ação esse ano foi diferente. Nós focamos integralmente nas redes sociais, para evitar esse contato, e até mesmo porque, como nós sabemos, as aulas foram suspensas não só no município de Gurien, né, mas em todo o estado da Paraíba. Então, nosso foco nesse ano está sendo justamente nas redes sociais e utilizando essa ferramenta tão poderosa, né, que é a internet, para disseminar essa informação e para conscientizar a população, que eu acredito que seja tão poderosa quanto visitar as escolas, né? Porque conversar com as pessoas através da internet tem uma amplitude muito maior, né? Então, assim, é muito importante essa campanha e da forma que está sendo feita pela internet, né? E o ano passado foi dessa forma. E qual foi o saldo que a senhora teve dessas visitas? Positivo? Com certeza positivo, né? Cada escola que nós visitamos,
recebemos elogios, os profissionais, professores, né, da rede escolar nos elogiaram e pediram para que sempre fosse feita essa campanha, né, de conscientização. Porque é muito importante, né? Informar, ter contato com as pessoas, né? Com a sociedade, com as crianças também, nesse momento, né? Mas, como eu já falei, né? Como esse ano a gente não pôde fazer dessa forma, nós estamos apelando à internet, né? Certo. No caso, podemos dizer que teve uma aceitação muito boa, né? Por parte dos profissionais e também por parte dos alunos e das pessoas que acompanharam aí, né, essa sua visita, essa sua palestra. E é muito importante, né, que as pessoas tomem conhecimento de tudo, porque muitas vezes, né, pode ter um vizinho, pode ter uma vizinha que está passando por isso, mas aquela pessoa está querendo ou está tentando ajudar e não encontra meios, né, não sabe quais meios, né, procurar para ser feito isso aí. Lembrando que as denúncias podem ser anônimas. Sim. Né? A senhora está nesse tempo de pandemia, eu não sei como é que está o atendimento, né, junto com a senhora, mas com certeza procurando, né, a sua secretaria onde a senhora trabalha, o pessoal vai fazer essa intermediação e as pessoas podem com certeza ter esclarecimentos melhores. Com certeza, não é porque nós estamos vivendo, enfrentando uma pandemia, que as pessoas podem ou devem se omitir, né, e usar isso como argumento, não. Nós estamos aqui trabalhando, né, prestando serviço à sociedade, estamos disponíveis sempre, se não no prédio físico, mas por telefone, que nós já disponibilizamos esse telefone nas nossas redes sociais. Então, assim, na ocorrência de qualquer tipo de violência e no abuso e exploração sexual, em especial, que é o nosso assunto de hoje, deve-se sim denunciar, né? Porque tem profissionais trabalhando, né? Todos aptos e disponíveis para atender a qualquer solicitação da sociedade. Então, é isso, que não usem essa pandemia como argumento para não denunciar, que seja feita a denúncia sim. É porque os meios estão abertos, tá certo? Para que todo mundo possa usar, né, e fazer essa denúncia. Eu estava até acompanhando a Band News, onde se falava que teve um aumento muito grande de denúncias, né, de mulheres exploradas, mulheres espancadas e outras violências mais, e também as crianças e adolescentes. E teve um caso no Ceará, tá certo, que aconteceu, e as pessoas, por desinformação, né, esse caso só veio à tona após 30 dias, justamente porque conseguiram chegar até o Conselho Tutelar de uma cidade vizinha e fazer essa denúncia. Então, para que isso não aconteça na nossa região, isso não aconteça em nossa cidade, não aconteça aqui próximo de nós, vamos nos dar as mãos, certo? Vamos denunciar, não precisa dizer seu nome. Sendo uma denúncia verídica, não precisa se identificar, pode ser anonimamente, né? E a gente falou aí com a advogada do CREAS, doutora Ana Cláudia, e agradeço pela disposição de estar aqui hoje, né, nos esclarecendo esses fatos, né, ela que relatou também a história de como começou, né, esse dia tão importante, como tudo começou, né, através desse primeiro caso que teve aí, e é muito interessante. Na sequência agora, a gente vai falar com a nossa amiga Lígia, tá certo? Ela que é psicóloga do CRAS, e ela vai falar um pouquinho, tá certo? Como receber as crianças ou adolescentes sendo vítima de abuso sexual e quais as consequências, né, que isso pode causar, que a gente sabe que são inúmeras consequências. A exploração tanto de criança como também de jovens. Então, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo, né? O caso de abuso, né, e exploração sexual infantil é mais comum do que se imagina, né? Então, 70% das pessoas que são vítimas hoje no Brasil são crianças e adolescentes, né? Então, é uma estatística do Disque 100 e que são dados ainda muito assustador, né? Quando a gente para pensar, o abusador ele pode estar em todos os âmbitos e mais perto do que o que a gente possa imaginar.
certo? Então, de antemão, o dia 18 de maio, como foi falado por Ana Cláudia, a nossa advogada do CREAS, né? O dia 18 de maio é um dia de conscientização. E o que é que a gente pode fazer para identificar que uma criança ou um adolescente ele esteja sofrendo, né, esse abuso sexual, essa violência sexual? Então, tem vários pontos importantes que a gente pode adentrar, né? Então, quando a gente identifica, o que é que a gente passa a fazer? A gente procura um especialista, seja ele um psicólogo, uma rede socioassistencial no município, como o CREAS, como o Conselho Tutelar, né? Então, é muito importante a gente contar hoje com a nossa rede, que o nosso município hoje oferta a todos nós, certo? Então, o que é que a gente pode ver? A primeira é a mudança de comportamento, né? Então, se a criança, ela começa a agir de uma determinada forma que antes ela não agia, a gente já tem que começar a investigar. Então, apresentando medos que antes essa criança ela não apresentava. O que é que essa criança tem, né? Então, se ela era calma, hoje ela passa a ser agressiva. Então, a gente precisa investigar, né? Porque mudança de comportamento é uma das características que podemos identificar, sim, o abuso. Então, a maioria, ela pode acontecer dentro da nossa própria família, de pessoas que confiamos, né? De pessoas próximas. E aí, a gente pode perceber que essa criança, ela tem aquela rejeição, ela tem aquele pânico quando ela se depara com aquela pessoa conhecida, né? E em relação a estranhos, a gente percebe, né, que a criança, ela tem aquele repúdio, né? Muitos pais dizem, fala com fulano. E aí a criança, ela não quer falar, né? Vá, cumprimente fulano. E a criança, ela não quer. Ela passa a ter essa forma de rejeição. É uma forma de socorro. Então, por isso que a gente começa a identificar, né? E mais um ponto também é a questão da regressão. A criança, ela começa a regredir. O que é regredir, né? Ela tem diversos avanços no desenvolvimento infantil e a regressão, ela parte do princípio a representar comportamentos infantis, que ela já tinha avançado e hoje ela regrediu. E isso é uma forma de chamar a atenção de nós pais também, certo? Então, ela já tinha abandonado aquele comportamento e ela volta a apresentar essa questão da regressão, certo? Deixa eu ver o que mais. Segredos, né? Então, a gente tem que ver, para manter o silêncio, a gente tem que alertar, né, aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, que eles não podem manter segredo diante de uma pessoa, de um adolescente, né, seja uma criança, ela não pode manter um segredo diante de um adolescente, uma pessoa mais velha. E se for criança, também não. A gente sempre ter essa questão do diálogo com os nossos filhos. Então, nenhum adulto ele pode ter um segredo em relação à mãe e ao pai, aquele segredo que não possa ser compartilhado. A gente tem que buscar. Tipo, chegou da escola, como foi, meu filho, sua aula hoje? Como foi, minha filha, sua aula hoje? E começar a investigar diversos pontos. Ah, mãe, foi assim, assim, assim. E quando a gente percebe que a criança ela começou a mudar esse foco, a gente já começa a investigar, porque aí tem alguma coisa. Não mudou o comportamento? Então já é um ponto que a gente começa a investigar, certo? Então esses segredos, eles não podem existir diante de pai, mãe, avó, pessoas de confiança, certo? A questão de hábitos. Pode ser desde uma mudança na escola, a falta de concentração, né? A criança ela passa a não se concentrar mais nas suas atividades escolares, né? O rendimento escolar começa a cair. E aí a mãe vai investigar, e aí como é que fulano está na aula, como é que está se comportando? Os pais, eles têm por obrigação de começar a investigar sobre isso, certo? A questão do isolamento. Não quer se inserir em determinado grupo dentro da sala de aula, né? Porque se acha que é diferente, se acha uma pessoa suja, uma pessoa estranha.
e a criança ela vai se percebendo diferente e começa a manter essa questão do isolamento. Não come direito ou passa a comer mais do que o que se é para comer, e tudo isso tem que ser investigado, certo? A questão da sexualidade. Como é que a gente pode identificar? Né? A gente enquanto profissional, né? Enquanto psicólogo, a gente pode perceber até através de um desenho, né? De repente, a criança ela apresenta um desenho, né, em atendimento, e aí começa a apresentar parte de órgãos genitais, né? Que essa criança não era comum ela apresentar isso, e começa a desenhar tudo que vem no inconsciente dela. E aí a gente vê que esses desenhos, eles são a questão de que representa muito, né? E aí quando tem que identificar que o carinho é saudável e o carinho que não é saudável, né? Quando tem o abraço, quando tem o beijo, quando se pega onde não deve, né? Que o corpo é um tesourinho, né? Precioso, e a gente tem que guardar. E a música é da campanha. Então, se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder, né? Então a gente tem que observar que essa também é uma questão muito importante, né? Uma das principais questões importantes, que é a questão da sexualidade. A gente não pode esconder do pai, esconder da mãe, e observar, né? Dentro de uma brincadeira, a gente começa a observar que vai reproduzir aquilo no bonequinho, no ursinho de pelúcia. Então, em qualquer coisa, a gente vai começar a observar que aquela criança ela vai representar aqueles comportamentos dentro do seu âmbito também familiar, certo? As questões físicas. As questões físicas, são as piores, né, para a justiça. As que dói mais enquanto a gente profissional identificar, né, porque a criança ela vai chegar em casa com hematomas, né, tipo o abusador, o agressor mesmo, que violenta aquela criança, vai pegar e vai fazer o que não deve, e a criança ela vai apresentar. E aí é uma prova maior para a questão da justiça, né? E também os órgãos genitais, né? Que pode ficar vermelhinho, pode contrair até doenças sexualmente transmissíveis enquanto criança e adolescentes, né? E nos adolescentes ainda é pior, uma gravidez na adolescência, uma gravidez precoce, né? E que aí a gente tem que identificar esses sintomas antes, né? Todos esses sintomas, todas essas mudanças que ocorreram antes, para que a gente tome a melhor atitude possível e procurar uma ajuda, né? Procurar um socorro. E o que é que parte, gente, do princípio disso? Né? A questão da negligência. Né? Então, é triste a gente dizer isso, mas é verdade. Né? Então, quando a gente para pensar que os pais, às vezes, eles têm essa questão da negligência, né? Então, às vezes, a família ela não tem muito tempo de estar, né, ali com aquela criança, de estar presente ali na vida daquela criança, e passa a ser supervisionado por outras pessoas, por outros cuidadores, né? E aí não tem esse tempo de supervisionar e negligencia aquela criança, e aí é um grande fator de risco, né? Crianças que são negligenciadas, que vivem em vulnerabilidade, corre e tem um grande índice, né, sobre as estatísticas em relação ao abuso. E aí o que fazer? Né? O que é que a gente pode fazer? Como eu já disse, né, a gente procurar especialistas. Por exemplo, a escola, né, ela também é uma ponte, né, que ela pode ligar toda uma rede. A gente procurar a escola, professor, começar a identificar em casa, na escola, e profissionais capacitados, né? E hoje também a gente pode acionar os sistemas da nossa rede, como o CREAS, como o Conselho Tutelar, que conta com esses profissionais. Então, uma observação muito importante, né? Que quando a criança
ela tenta falar alguma coisa que ela se sinta acolhida, né? Que a gente acredite naquilo que aquela criança está dizendo. Porque muitas vezes, né, tem pai, tem mãe que não acredita. Isso é mentira, isso não está acontecendo, ela está inventando isso. Né? E aí tem relacionamentos que a mãe ela se envolve com outro homem e prefere acreditar no companheiro, né, do que acreditar na própria criança, no próprio adolescente. Porque não passa a fazer a vista grossa, muitas vezes por ser até a respiração do ofegante, né? Muitas vezes por ser até a questão do provedor, né? De ser aquele companheiro que ele mante, que ele supre aquela necessidade da família e tem medo, né, de buscar ajuda, de procurar, de denunciar, de correr atrás e passa a não acreditar. E a criança que perde com isso, né? Porque é um trauma e esse trauma é para o resto da vida, né? Inconscientemente aquela pessoa, ela não vai conseguir superar aquilo, né? Muito difícil e precisa procurar ajuda, sim, de verdade. Então, a diferença, né, de abuso e de exploração, que o abuso ele acontece no corpo da criança, né? E aí tem abusador que ele se satisfaz até em ver a criança trocar de roupa, né? Em ver a criança ali na frente dele, ele já tem aquele prazer, né? E aí, de ver tomando banho, de fazer aquelas carícias de cunho sexual. E aí a exploração é quando já tem a questão da violência, da relação sexual com a vítima. E que muitas vezes pode apresentar recompensa ou presentes, né? E esses presentes e essas recompensas é o que a criança ou adolescente deseja. Quer tal boneco, a mãe muitas vezes não pode comprar. E aí o agressor vai lá e compra, né? Ele promete, ele dá aquela recompensa, ele dá aquele presente e espero poder ter contribuído um pouquinho na minha fala com vocês em relação a isso, né? A diferença entre abuso e a diferença entre exploração e identificar todos esses sintomas se por um acaso alguma criança ou adolescente da família de vocês, próxima a vocês, ou até mesmo os filhos de vocês, né? Então a gente precisa abraçar essa causa, né, do mês de maio, que é uma causa nacional de combate, né, em todo o Brasil, que é Maio Laranja. E que a gente possa estar abraçando e acionando toda a rede. Se identificou, procure ajuda, certo? Obrigada. Doutora Lígia, bom dia, Emanuela, e também bom dia a nossa amiga Berlange, né, elas que vão falar um pouquinho aqui, nessa nossa live, bastante importante. Mais uma vez, né, queremos aí agradecer a presença de todos e também de vocês, tá bom? A Emanuela, ela é assistente social do CRAS e a nossa amiga Berlange é coordenadora do Criança Feliz. Nós estamos aqui nessa live bastante importante, falando de temas importantes, que é a violência e a exploração sexual. Bom dia. Bom dia, Mailton. Bom dia a todos os ouvintes aqui, né, da Rádio Local de Guarien. É um prazer fazer essa participação, né, nessa divulgação, né, desse dia da luta de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estou aqui com a minha amiga assistente social Berlange, onde iremos falar da importância da família na prevenção desse abuso sexual em crianças e adolescentes. Onde eu posso focar aqui e dizer para vocês pais, né, que têm seus filhos, que têm acesso a redes sociais, que estudam, o acompanhamento, porque é a porta principal para acompanhar os filhos, é os pais que convivem, né, no dia a dia, a importância da escuta, do comportamento. A primeira pessoa que pode detectar um comportamento diferenciado dos seus filhos são os pais, né? E a mãe, como a protetora, como aquela mãe que às vezes exerce o papel de pai e de mãe, né? Que tem esse olhar automático de detectar qualquer diferença nos seus filhos, né? Isso
Então, vamos focar aqui na importância de você acompanhar, tá sempre vigiando os seus filhos, aonde estão acessando, a que rede, com quem conversa, né, nas redes sociais, visando assim a prevenção, né? A prevenção para que não venha acontecer nenhuma violência com o seu filho, né, com sua criança ou adolescente. Porque vamos evitar esses traumas, porque esses traumas são sequelas para o resto da vida, né? Então, se a gente foca na prevenção, a gente está evitando problemas futuros, né? Então, estamos juntos, né, nesse combate ao abuso e exploração sexual. E quero dizer aqui que quem não denuncia também violenta. Muita gente se omite a fazer a denúncia, entendeu? Então, quando a gente vê detectar algum sinal de violência sexual em crianças e adolescentes, vamos denunciar. Não vamos ter medo. Vamos se colocar como se fosse com um filho nosso, entendeu? E assim, tem a rede de assistência, né, no município de Gurinha, temos o CRAS, o CREAS, temos o Disque Denúncia. Então, tá aí essa fonte de esclarecimento, né, para toda a população. Qualquer dúvida que venha a surgir, tem o centro de atenção, né, que é as redes, que é o CRAS, que é o CREAS. Então, desde já quero pedir que todos despertem a sociedade para que essa luta seja diária, né, em nosso município, e que não venha acontecer essa violência com nossas crianças e adolescentes, né? Então, denuncie, porque é um caso que qualquer mãe não quer passar, né? Não quer um trauma para o seu filho, que vai ser sequelas para o resto da vida. Então, vamos focar na prevenção, tá certo? Então, passo aqui minhas palavras para Berlange, né, que vai falar um pouco também dessa prevenção e a importância Do programa Criança Feliz aqui no nosso município, né, a primeira infância no SUAS. Então, o que vem a ser uma criança feliz? Uma criança feliz é aquela que tem os seus direitos assegurados. Então, é por esses direitos que nós lutamos diariamente, né? Nós sabemos que, normalmente, o principal cuidador é a mãe, mas sabemos também dos diferentes tipos de família, né? Tem crianças que são cuidadas pelos avós, crianças que são cuidadas pelo pai, pela mãe, mãe que faz papel de pai e mãe, pai que faz papel de pai e mãe. Ou seja, o ponto principal, o mais importante, é que a criança ela tenha um porto seguro, ela tenha alguém em quem confiar, alguém que ela receba a orientação, né, para prevenir o abuso sexual principalmente, alguém que possa conversar com essa criança, para que se um dia ela receba algum tipo de assédio, algum adulto ou alguma pessoa vier a fazer algum tipo de carinho, que não fazer algum abuso, ela tenha a liberdade de chegar e contar para esse adulto, né, que esse adulto confie na criança, que ele converse. Então, a importância do fortalecimento que a gente tanto fala no Criança Feliz, as nossas visitadoras, elas vão às residências e elas falam muito sobre essa importância do fortalecimento de vínculos. Porque quando existe esse fortalecimento, existe o diálogo, e o diálogo é extremamente importante, ele é primordial para combater esse tipo de abuso. Então, é bastante interessante, né, as famílias e os familiares, tanto pode ser tio, pode ser avô, avó, ter sempre uma conversa, né, com as crianças, ter sempre um vínculo de amizade, né, que a criança ou adolescente possa confiar. E quando chegar, tá certo, a descobrir algum caso ou desconfiar alguma coisa, não ser omisso, né? Até o vizinho mesmo, às vezes um vizinho pode ver isso e não pode ser omisso, só é discar os números, tá certo? Fazer a sua denúncia, como já disse desde o começo, anonimamente, que terá os seus direitos assegurados também, né? É bastante interessante essa parte aí das pessoas não contribuírem, mas sim combaterem, né, essa exploração, que é bastante interessante. E o trabalho de vocês é muito interessante, que trabalha com as famílias, trabalha diretamente visitando, né, as famílias, conscientizando as pessoas. Apesar de a gente estar num mundo bem globalizado, num mundo bem mais moderno do que antigamente, mas ainda encontra-se pessoas, né, com certo bloqueio
né, das informações, dos esclarecimentos, porque na antiguidade, né, algumas pessoas até passaram por isso e hoje estão vendo seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha passando por isso e ficou nisso. Como ele não teve, né, o direito, não teve a oportunidade de fazer isso, né, de ter alguma pessoa que previna ele disso aí, ele pensa que hoje é a mesma coisa, mas não é. Né, que todos aí possam se conscientizar. Se tem um número no CRAS que se pode ligar, é o celular, eu acho que deve ser também o WhatsApp, né? Isso. Pronto, melhor ainda, né? Se você não tem crédito aí, não tem dinheiro para botar crédito, mas pode, né, ir diretamente no celular e fazer essa intermediação. Você pode ligar para o telefone 99979 5434. Eu vou dizer bem devagarinho para as pessoas, né, terem aí como notar esse número, já que a live vai ficar gravada, né, no Facebook. Essa live não vai ser apagada, vai ficar aí, né, sei lá quantos anos. Aí você pode ligar 9979 5434. Vou repetir, 9979 5434. Você pode ligar para esse número, né, e falar com as pessoas. Ou pode mandar também aquela mensagem de texto, seu nome será preservado. Esse aí você pode ter certeza que as pessoas, né, que estão lá são capacitadas o suficiente para fazer esse serviço com eficiência e não vazar essas informações, tá bom? Pode ficar assegurado que o pessoal está pronto. As meninas desejam esclarecer mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Não, só que devemos proteger nossas crianças, como já foi colocado por nossos colegas, delas depende do nosso futuro. Então elas são o nosso futuro, né? Então vamos proteger, vamos cuidar, vamos fortalecer nossas crianças. Obrigada a todos. Obrigada. Bom dia, estamos aqui mais uma vez, tá certo? Nesse momento nós iremos conversar com o pessoal do Conselho Tutelar. Falamos agora há pouco com a nossa amiga Berlange e Emanuela. Na sequência estamos aqui com o pessoal do Conselho Tutelar. Hoje está representado aqui pela nossa amiga Neves, mas são vários conselheiros, tá certo? Tem outros conselheiros também. Hoje a gente está com Neves e também Giovanni, tá bom? Ele está aqui junto com a conselheira Neves. Vai falar um pouquinho aí sobre essa campanha de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes, que infelizmente no nosso Brasil é muito comum e que deve ser combatido, tá certo? E nós somos o policiamento para combater isso aí e denunciar. O Conselho está sempre presente também, como todo mundo já viu, como todo mundo já sabe. É um órgão que está sempre presente, né, nessas denúncias. Quando chega a denúncia, é o para-choque da denúncia, é o Conselho Tutelar, é a primeira pessoa que muitas vezes chega lá e depois aciona a polícia, ou quando a polícia tem conhecimento, né, é o que enfrenta a pancada maior, né, o pessoal do Conselho. E a gente está aqui com o Neves, que vai falar um pouquinho, tá certo, sobre esse enfrentamento, qual o papel aí da escola, né, Neves? A escola também é muito importante. A escola, hoje, muitas vezes pode acontecer na escola, pode acontecer na saída da escola, ou na vinda da escola, né? Isso pode acontecer muito. Muitas vezes o criminoso, podemos chamar assim, está muitas vezes ali próximo à escola, rodeando, olhando, né, as pessoas, olhando os meninos, as meninas, porque quem sofre abuso sexual não é só as meninas, é os rapazes, é os homens também, né? O criminoso, ele está aí em ambas as partes, masculino ou feminino, né, atingindo o pessoal. E qual a importância aí das escolas, né? A escola tem um papel também muito importante na educação, né? O professor não está lá só para ensinar português, matemática, inglês e outras matérias, mas também para educar, né? Apesar de muitos alunos não atenderem, mas os professores estão lá, né? Prontos para educar, para dar, né, o melhor conselho. Antigamente se existia a educação moral e cívica, né, que era uma matéria que realmente era muito importante, mas infelizmente com a nova Constituição foi tirada, que deveria voltar, não sei por que não volta,
que se aprendia muito isso aí, tá bom? Eu não estudei, não cheguei a estudar educação moral e cívica, mas quem estudou, né, hoje é uma pessoa diferente. Vamos aí falar com a nossa amiga Neves. Bom dia, Neves. Bom dia, Giovanni. Fica à vontade, Neves. Bom, o combate ao abuso sexual e à exploração é diária, né? Ela não é só o dia específico. Este dia é como se fosse lembrar, né, que diariamente nós temos que travar esta luta, principalmente nós do Conselho Tutelar, que agimos como agente de um sistema que exige ações coordenadas e planejadas, né, com um atendimento integral, não só a crianças e adolescentes, como a pais irresponsáveis. Então, eu trabalho na mesma tecla que toda a educação ela seja oriunda de casa. Então, nós temos uma concepção de que a escola educa. A escola não educa ninguém. A escola transmite conhecimento para que forme cidadãos para o futuro. Então, toda aquela educação recebida em casa, ela será reflexo, tanto na escola como nas ruas e aonde quer que se caminhe. Mas a gente aqui não é muito bom o tema, né? Eu acho que desespera qualquer um. E a gente lida com isso quase que diariamente. Mas a gente vai de forma objetiva, porque já foi se falado e debatido aqui nesta live, mas vamos informar a vocês o que caracteriza um abuso sexual, o que seja a exploração sexual, qual o papel do professor diante desses tipos de casos, ele deve ter um olhar sensível para esse tipo de situação, para que eles consigam identificar e encaminhar para os órgãos competentes para que se resolva. Né? Eu creio que não é uma missão muito fácil, viu? Porque isso demanda muito conhecimento, né? Demanda aquele tato, né? com o alunado, porque não corresponde apenas A precisão cirúrgica. Né? São diversos. Então, quando há uma sinalização por parte da vítima, quando ela é abusada, é muito mais fácil ter um sucesso ali na identificação, porque já houve uma porta de entrada, que foi o interesse da vítima de buscar essa ajuda. Então, quando não se há quando não se tem essa busca dentro de casa, que vinda daí, de casa, porque esses casos ocorrem com pessoas ali muito próximas da criança, do adolescente. Ele, quando vem, eles são muito sedutores, que chega a encher os olhos de cada criança, pois eles dizem que ela é especial, viu, Mailton? Que ela foi escolhida, o que é que ela quer. Então, a partir daí, já se caracteriza esse abuso vindo de pessoas que não têm aquele como se diz, o vínculo ali familiar, que não é o pai, às vezes ocorre também, né? Como se vê aí, o pai, a mãe, geralmente o padrasto, né? Que está um número mais alto, tá entendendo? Então eu como Giovanni, nós pesquisamos, existem 9 sinais que podem facilitar essa identificação, mas antes disso, eu vou falar para vocês, e talvez já seja um assunto bem batido, mas é bom sempre frisar o que vem ser o abuso sexual, tá? O abuso sexual é descrito de forma gratuita, às vezes nem identifica, que basta um toque, sim, mas tem um toque bom,
tem um toque ruim, mas como identificar o toque ruim? Tá vendo? Às vezes, ao tocar na pessoa, com a conversa dela, você já se sente retraído, Inibido. né? Desconfiado que aquele toque não foi bom. Não foi um toque suave, sadio, normal, como deve de ser. É a famosa segundas intenções, né? Perfeitamente, Pessoal, trocando em uso a famosa segundas intenções. A exploração sexual, ela é caracterizada mediante pagamento. Ela também, ele se beneficia desse pagamento. Muitas vezes o que leva, geralmente ocorre com os adolescentes, porque quando ele vai formando a personalidade dele, a característica, como é que ele deve caminhar a vida, então ele vai conduzindo o seu caminho. E infelizmente, é a exploração sexual infantil. É a famosa troca, né? Ora Você vinda, faz isso comigo e eu lhe dou tantos Isso. reais, né? ora vinda por uma escolha própria de cada um ou explorada por outro. É o caso do aliciamento. E que também pode ser uma prática de um trabalho infantil, também existe essa temática também para ser trabalhada em outros momentos. Mas como hoje Mas tá bom, né? Como hoje o nosso é sobre como deve se comportar o professor diante desses casos, então uma ferramenta comprovadamente e de grande proteção é a educação sexual. Antes disso, eu vim discutindo ali e não gosto de falar que, como assim a educação sexual, ensinar como fazer sexo, nada a ver. Então tem que saber diferenciar a educação sexual com a prática dele. Então a gente tivemos esse cuidado, né, nas questões para que o professor consiga, com seu olhar sensível, com a experiência que ele tem em conviver com essa criança e o adolescente, ele possa identificar e nos ajudar, principalmente a vítima, para que ela receba todo o amparo do sistema de garantia de direito que provém de todos os órgãos competentes. Então, nessa parte aí, eu deixo com o Giovanni, que ele está mais a par sobre esses sinais. Certo, Ione. Fica à vontade, viu? Certo. Agradeço a oportunidade, Maíto, você que está nos entrevistando. Também quero cumprimentar nesse momento minha companheira Neves, que está aqui ao nosso lado. Já deu uma breve introdução a respeito do tema. Também queremos abraçar aqui os conselheiros, né, que ficaram lá na sede de trabalho, nossa presidente Lúcia, Vanessa lá do Boqueirão, o nosso companheiro também, Ian. E também quero falar nesse momento a todos os professores, os profissionais da rede pública de ensino do nosso município, tanto estadual quanto municipal, que a criança apresenta sinais, sim, de quando está havendo ali alguma atitude que não está bem com ela. Ela apresenta. Tem um amigo meu que ele diz uma frase que é bastante interessante: água parada não é sinal de que lá não exista jacaré. Água parada não é sinal de que lá não exista jacaré. Então nós devemos ter esse cuidado, em especial a educação, toda a parte docente da escola, professores, diretores, com os nossos alunos, porque eles irão apresentar problemas tanto no cognitivo, dificuldades na aprendizagem, quanto também emocional. Ver crianças que, como posso dizer, chorando pelos cantos, Se retraindo, né? se retraindo bruscamente, É um tipo de mudanças de humor.
Então, ela vai dando sinais. E é importante, Mailton, que você saiba. Às vezes tem criança, até pelo a sua desenvoltura com família, cultura, enfim, ela poderá chegar e contar para a tia que está sendo abusada. Mas outras não. Outras elas não têm essa capacidade de chegar. Até pela questão de sofrer e ameaças. De né? sofrer e ameaça. Porque muitas das vezes o que dificulta mais, viu, Giovanni? Eu creio como se diz, essa ação, né, assim, por parte até de quem está em casa, parte também da falta de confiança. Exato. Então, quem seria que ela deveria de procurar? E quando se procura alguém de casa, tem reações adversas. Ela sofre o quê? O ato infracional, ela chega até serem mortas. É verdade. Porque o que causa ciúme, porque vai dizer que ela foi abusada porque ela provocou. Exato. Então, põe a vítima na condição de causadora. De causadora. E porque existe, eu digo sempre, que é uma faca de dois gumes. É desesperador? É. Porque independente da idade, né, a gente tem trabalhado, a semana passada a gente tem isso aí, mesmo que a lei, né, que age com toda a sua proteção, com todo o seu braço para tentar inibir isso aí, mas o negócio desencadeou de uma forma que a maldade, a perversidade tomou conta do ser humano. Para ser mais preciso, Neves, ontem eu vi uma pesquisa do Fórum Nacional de Combate à Educação ao Enfrentamento ao Abuso Sexual. Por ano, no Brasil, isso são números de 2018, ainda não foi atualizado. Cerca de 66 mil crianças, em números redondos, são abusadas. Exatamente. Então, 66 mil é um número altíssimo. Altíssimo. Deixa eu fazer uma análise. Esses são os números que são contabilizados. Os órgãos, a exemplo do Conselho Tutelar e Polícia Militar, têm conhecimento, mas os que não chegam a ser contabilizados. Então, significa dizer que é um número ainda maior do que isso. E muitos crescem, né, com o abusador dentro de sua própria casa. Exato. E nessa mesma pesquisa... Né? Então, quer dizer, quando é como se diz, a troca, ela está sendo explorada o quê? Pelo teto, pela comida, porque o companheiro da mãe, gente, é desesperador o que a gente sabe, o que se pode ser esclarecido, o que pode ser resolvido, porque é um enfrentamento diário. Eu acredito, eu sou mais otimista, eu creio que com base ao aconselhamento e a orientação sobre esses casos, a gente possa minimizar, mas a gente não consegue fazer nada sozinho, porque o leque é muito extenso. A família, ela anda em parceria com o Conselho Tutelar. Exato. Então, a família é de suma importância para isso. Eu friso sempre a família. Então, para que a gente evite que casos ocorram, é necessário, Giovanni, que desde o nascimento se trabalhe isso, mostrando para a criança que não se deve, que ninguém pode tocar nela de maneira má, de maneira perversa, que chega a seduzir. Às vezes até confunde as emoções e os sentimentos. E deixa eu te fazer uma parte. Nessa mesma pesquisa mostrou que 76,2% dos abusos sexuais que são cometidos, o causador, o criminoso, está dentro de casa. Está dentro de casa. E o outro restante é o que chamamos de abuso intrafamiliar, que é dentro de casa. É o pai, é o padrasto, é o tio, ou a própria mãe, em alguns é casos. o avô, enfim. E existem também os casos extrafamiliar.
que são os casos que é praticado por alguém de fora. Aí entra quem? Um vizinho, um amigo da família. Alguém que tem acesso, Alguém que né, de alguma forma tem acesso àquela a essa família criança. em casa. E muitas vezes em troca de favores. Pequenos. Pequenos são Troca de favores. Às vezes a mãe acoberta o padrasto, né, porque ele está dando casa, comida e tudo mais, aí encobre. É porque ela pensa que se denunciar o homem vai Não vai ter matar mais ela, aquele cuidado, ou ele pode matar ela, ou ela vai perder, né, o que tem. o que tem. Aí, infelizmente, se cria uma criança que vai virar adolescente, que daqui a pouco vai virar adulto, ou ele, né, pode ter uma educação de não querer fazer isso e pode crescer frustrado ou com algum trauma, ou ele vai fazer a mesma coisa pior. Agora eu falo para vocês dois, como é que se pode exigir, após grande, eu estou dizendo o Estado em si, exigir uma boa conduta dessa pessoa se ela não teve a base? Não teve uma estrutura Se ela não familiar. teve uma estrutura que veio lá de baixo. Agora, eu também friso o seguinte, nós lidamos com crianças e adolescentes cotidianamente no conselho. Mas eu pergunto assim a todos, que a minha já estou com minha resposta. Tem que se trabalhar crianças e adolescentes? Sim. Não, tem que trabalhar pais irresponsáveis. Também. Por quê? Complementar, né? Quando se trabalha pais irresponsáveis, conscientizando dele das consequências do que pode ocorrer diante de todas essas situações, ele vai passar o quê? Ele vai ensinar, ele vai orientar aquela criança e o adolescente como se comportar com as diversas mudanças que ocorrem no dia a dia. Ontem... Eu sou muito avessa, Mailton, nessa questão, eu digo no eixo geral, tá vendo? Que se diz assim, dia 18 de maio, dia do abuso sexual e exploração infantil. Certo. Então a gente tem que abranger todo o núcleo. Tá vendo? Todo o núcleo ali, porque quem causa esses danos, a criança, adolescente, tudo, são os maiores, são os responsáveis. Então, como é que se vai ali? Então, a gente tem que ter esse olhar atento para que quando chegar ao nosso conhecimento sobre um caso desse aí, vamos atrás de quem causou. Ele que precisa de um tratamento. Ele que precisa de se trabalhar. Porque o trauma ele já causou enorme a vítima. É verdade, infelizmente acontece desse jeito. Né? Infelizmente acontece assim. Estamos aqui na nossa live, tá certo? A gente já está no finalzinho, né? Alguns minutos para a gente finalizar a live, e a gente estava conversando aí com representantes do Conselho Tutelar, a gente está com o Neves e também com o Giovanni. Né? Ficaram os outros profissionais, né, no ambiente de trabalho, né, para que não vir todo mundo e ficar desassistido lá. Bom, então foi isso. Um mato será o sigilo. Então, é isso. Vamos dar visibilidade e vamos proteger as nossas crianças. Que será o futuro do amanhã, né? Exato. Para, assim como o artigo 4º da Constituição vai dizer, que elas possam nascer, ter o direito à vida, educação, cultura, saúde, enfim, mas de viver e viver bem. Então nós que formamos essa rede, estamos aí para proteger. Só reforçando a fala da colega Neves, nós somos parceiros da família, né? Sempre. Trabalhamos em união com a família. Sem a família, aí fica difícil articular as medidas para que se protejam a criança e o adolescente. Então, nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe. Agradecemos aí a todos, né, a todos que participaram, e também agora o Conselho Tutelar por disponibilizar um pouquinho aí do tempo de vocês, né, para que possamos aí falar desse importante tema. Né? Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes contra o abuso sexual e a exploração sexual, certo?
Agradecemos a todos e finalizamos aqui a nossa live. Continuando a nossa live hoje, certo? Falando aí sobre a exploração sexual e violência sexual, né, que é um tema bastante importante nos dias de hoje, né, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente está aí com uma aglomeração muito grande de pessoas, de familiares, e o agressor pode estar ali, né, perto da criança, perto do adolescente, 24 horas. Isso pode ocasionar até coisas piores, né? E as pessoas não podem estar aí sendo omissas, né? Vamos denunciar, vamos fazer o possível para acabar, né, para banir isso. Nós iremos agora falar com o pessoal do CREAS, aonde eu conto aqui, tá certo, com a presença de Suênia. Suênia é assistente social do CREAS e também a pedagoga do CREAS, a nossa amiga Virgínia, tá bom? Elas vão falar um pouquinho, tá certo, sobre esse tema bastante importante que a gente está levando hoje para vocês, que é um tema bastante relevante, tá certo, em nosso Brasil, certo? Bom dia, meninas, fiquem à vontade aí vocês. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bem, o CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, onde atuamos diretamente com a violação de direitos das crianças e adolescentes e todas as famílias. E o que fazer diante dessa situação? Bem, denunciar. Denunciar é o principal papel de toda a sociedade. Para denunciar, eu preciso ter certeza? Não, eu não preciso ter certeza. Basta eu suspeitar ou saber de alguma conversa de alguém, de alguma criança, de um adolescente que possa estar sofrendo esse tipo de violência ou está correndo esse risco. Não precisa, frisando novamente, não precisa ter a certeza, basta suspeitar. E aí tem os órgãos competentes de proteção, as redes de proteção, que vão se encarregar dessa busca de proteger nossas crianças e adolescentes. E aí a minha amiga Virgínia vai passar os contatos e quais são os órgãos que devemos denunciar. Bom dia, Mailton, bom dia a todos. Bem, vocês devem, através do DISC 123, que é uma central de atendimento, e lá vão todos ouvi-los e passar as informações. É uma central de atendimento estadual. E tem também o DISC 100, que é o nacional. Aqui no nosso município, vocês podem contar com o Conselho Tutelar, que está localizado bem na Praça Central. Tem o CRAS, que está localizado na Rua 7 de Setembro. E o CREAS. O CREAS está localizado bem na Rua Lago do Mercado, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu vou deixar para vocês o número do CREAS. Certo, é bastante importante dar esse número do CREAS, para que as pessoas muitas vezes não tenham uma certa segurança de ligar para os números lá de fora. Isso. Ou não tenham uma certa intimidade, de ligar para o Conselho Tutelar, e pode ser que as pessoas tenham mais intimidade com vocês, até por conhecer Virgínia, que a família é bastante conhecida, por conhecer também Suênia, que é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade. Pode ocasionar as pessoas terem mais confiança de conversar com vocês, de que conversar com outros órgãos. Mas pode ficar à vontade, pode passar o número, viu? Você falou bem, Mailton, em relação a isso. Tem muitas pessoas que têm receio de chegar até os órgãos competentes, até nós, por sermos conhecidos e da cidade, por medo de se expor. Então eu quero deixar aqui bem claro que a denúncia é anônima. Mesmo que você chegue até algum órgão, a sua identidade vai ser preservada. O sigilo é total. O sigilo é total. Nós somos profissionais para isso.
e não precisa ter medo algum, porque se uma denúncia é feita naquele momento, naquele dia, você pode ter salvado aquela criança ou aquele adolescente de sofrer aquele abuso naquele dia, até enquanto as precauções sejam tomadas. É muito importante a denúncia, então não deixem de denunciar. Como a Sônia falou, né, são profissionais capacitados. Lembrando que essa denúncia não é todo mundo que vê, né? Tem uma pessoa específica que vai pegar essa denúncia lá, né? Tem uma pessoa específica que está com esse celular, né, que vai vir essa denúncia. Não é todo mundo que pega o celular, não é como o celular que a gente usa em casa, que pai, mãe, filho, sobrinho, primo, todo mundo vai pegar o celular para ver o que é que tem, né? São pessoas que estão lá numa sala reservada, que vai pegar essa denúncia, vai, né, averiguar aí os casos, tudo direitinho. O Suênia também falou no comecinho, né, das pessoas, né, não estão suspeitando, mas sempre que há uma suspeita, há algo por trás. Quando a coisa vem à tona, quando a coisa vem a suspeitar, porque já está acontecendo, muitas vezes não é nem a primeira, é a segunda ou até a terceira vez. É quando se suspeita, porque já o caso já está sendo, né, há muito tempo acontecendo. Sim, Virginia, agora pode ficar à vontade vocês, as meninas aí, viu? Antes de passar o telefone do CREAS, assim, eu quero informar também que existe pais que, por receio de chegar e levar ao conhecimento ou denunciar por medo, mas você pode também conversar com pessoas responsáveis da escola, com o professor do seu filho, com o diretor ou coordenador. E eles vão informar, vão ajudar vocês também a fazer essa denúncia, a procurar os profissionais que possam ajudá-los. E vou deixar aqui o número do CREAS. E nós estaremos lá para ajudá-los também. É bom, né? Ela vai passar o número, vocês notem aí bem direitinho. Né? Ela vai falar, né, umas 2 vezes, se possível, né, para que o pessoal decore ou note, ou quem estiver assistindo essa live depois, né? A live fica no Facebook, gravada, e a pessoa pode ver várias vezes também, se quiser, tá bom? Pode ficar à vontade. O número é o 083 9979 5428. 083 9979 5428. Pronto, através desse número eu posso fazer uma denúncia, tá bom? Também posso conversar com vocês. E sempre tem algum horário que pode falar com esse número? Ou esse número funciona 24 horas? Explica essa parte aí, porque às vezes pode chegar uma denúncia de 10 da noite, né? E vocês podem estar até dormindo, né? Nós estamos no CREAS das 8 da manhã às 14 horas. Mas se então a gente não responder no mesmo dia, depois do horário de funcionamento, mas pode aguardar que nós entraremos em contato, respondendo a sua mensagem lá pelo WhatsApp ou retornando sua ligação. Assim como você perguntou, se for caso de 10 horas da noite, fora do nosso horário de trabalho, tem o conselho tutelar, tem o Disque 100, o Disque 123, o Disque 100 é nacional, o Disque 123 é a nível estadual, e aí vai direto para a delegacia e lá eles fazem o serviço, né? O trabalho. No caso, pode até ligar para o 190, que também a polícia... Também, a polícia, o CRAS, procurar o CRES, diretamente a delegacia. A delegacia, o Disque 100, o Disque 123, então tem várias formas de ser denunciado. O importante é denunciar, não se calar, porque quem se cala se omite. É um crime também, não deixa de ser um crime, né? De se calar diante de uma situação dessa de vulnerabilidade. Quando se tem prova do que está acontecendo, né? Se você tem prova, sabe o que está acontecendo e se omite, você está contribuindo com o crime, né? Mesmo que não Direto tenha, ou indiretamente, mesmo né? que não tenha prova, mesmo que não tenha prova, como eu já falei, basta suspeitar. Suspeitar
já pode dar ligação, porque os órgãos competentes é quem vai fazer esse trabalho de busca ativa, de correr né? atrás de provas, de investigação, e com certeza não ficará impune. Certo, Sueli. Agradeço muito, tá certo? Tem mais alguma coisa que vocês querem indagar, falar alguma coisa? Não, muito obrigada pela oportunidade. E é isso, faça bonito como tem aqui na campanha. Pronto.